Bom dia, queridos alunos. Vamos dar início agora à nossa matéria nova a respeito de coesão e de coerência. Vocês sabem muito bem que para podermos estarmos bem na escrita, né, precisamos usar a memória, a mente, né? Precisamos o quê? Primeiro nos organizarmos, né, naquilo que vamos falar, né, para depois colocarmos em prática a escrita. Então entram aí a coerência, que são as ideias, e a coesão, o certo, ou seja, os recursos que nós vamos utilizar dentro da escrita para que o texto fique coeso, correto, certo, né? Então vamos lá, na correção da página 122, número 1. Leia o trecho a seguir extraído do mito O Leão da Nemeia. Lá está a casa da besta. Se ela aí é a besta, que é o leão, ouve e tudo adivinha, já deve saber que ando no seu encalço, atrás dela, né? Hércules falou consigo mesmo, sem diminuir os passos. À medida que avançava, procurava um ponto de boa visibilidade. E ao se aproximar do objetivo, colocou-se atrás de um arbusto e esperou por algum sinal da fera. Se o leão vive nessa caverna, logo dará sinal. Ele não pode ficar o tempo todo enfiado lá dentro. Recordou-se, então, do que o informante lhe dissera sobre as duas saídas, de maneira que o leão poderia sair pela outra, enquanto ele vigiava aquela. Pensou no assunto e concluiu que o melhor era permanecer ali. Vocês observem que dentro da escrita, a gente não deve fazer repetições de palavras. Então a gente faz a substituição da palavra por outra, para que não haja a repetição. Entendeu? Isso é a coesão. É chamado coesão, para que o texto fique certo, correto, sem repetições de palavras. Letra A. Ampliando a linguagem. Número 1, A. Complete o quadro especificando a que elemento do texto cada um dos pronomes em destaque se refere. Quando se diz ela, a gente está se referindo à besta, para não repetir a mesma palavra outra vez. Quando se refere a ele, se refere ao leão, né? O tipo de pronome, né? A gente utiliza pronomes para substituir os nomes e não ficar repetitivo. O lhe, pronome oblíquo, substituiu o nome de Hércules. E ele também, o nome, foi feita a substituição de Hércules. Então vamos ver. Ela quem é? A besta. Ele, o leão. Lhe é o Hércules, ele, Hércules. Então podemos observar aí que os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, eles fazem a substituição do nome, do substantivo a quem nós estamos nos referindo. Letra B. Com que finalidade esses termos foram utilizados no texto para evitar a repetição dos nomes ditos anteriormente, né? Vamos agora à página 123, número 2. Leia um trecho sobre o mito Hércules, né? Um deus da mitologia grega. Assim que Hermes nasceu em uma caverna na Arcádia, sua mãe Maia foi acender um fogo para esquentar a água de seu primeiro banho, enquanto Silene, sua ama, levava um cântaro para encher no rio mais próximo. Sendo um deus, em poucos minutos Hermes já havia crescido até ficar do tamanho de um menino de 4 anos, né? Pulou do berço e saiu pé ante pé, em busca de aventuras, sem conseguir resistir à tentação. Ele roubou um rebanho de vacas que pertencia a Apolo. Para disfarçar as pegadas dos animais, fabricou uma espécie de calçado para as vacas,
com folhas e tiras de cascas de árvores trançadas. Depois as tangeu na direção de uma floresta que ficava atrás da caverna, amarrando-as às árvores. Apolo deu por falta das vacas e logo ofereceu recompensa para quem as achasse. Letra A. As palavras em destaque no trecho retomam qual elemento citado anteriormente? O substantivo vacas, né? Para não haver a repetição da palavra vacas várias vezes, os pronomes vão sendo substituídos pelo nome vaca, pelo substantivo vaca. Então, retomam o substantivo vacas. Letra B. O autor também empregou um sinônimo para esse elemento. Que sinônimo é esse? Né? Com que intenção o autor fez isso? Os sinônimos são animais, para evitar a repetição da palavra vacas e deixar o texto mais coeso. Então, essa substituição, né, faz parte da coesão, para deixar o que? O texto mais em forma, certo? Mais bem escrito. Número 3. Leia agora o texto a seguir e complete as lacunas com as palavras do quadro, de acordo com o contexto. Lhes, seu, nas, sua, nas e seus, são pronomes, né? Então vamos lá. Em todos os templos da cidade de Tebas, os sacerdotes representantes do soberano cuidavam diariamente das estátuas dos deuses como se fossem seres vivos. Vestiam-nas, elas, né? Com trajes finos, adornavam-nas, elas também, com joias e ofereciam-lhes comida de manhã e à noite. Ao longo do ano, o faraó e seus sacerdotes também realizavam festas em homenagem às divindades. Nessas ocasiões, o povo aclamava as procissões, entoava hinos e dançava para agradar os deuses. Na festa anual de Deus Amon-Ra, de sua consorte Mut e de seu filho Quirem-Ouço, eram levadas desde Karnak até o templo de Luxor, onde ainda se vêem relevos retratando as cerimônias públicas. Continuando, página. Então, os pronomes utilizados foram nas novamente, lhes, seus, sua e seu, né? Para ficar o texto coeso, completo e certo e evitar repetições, foram substituídos por eles. Agora, página 124, número 4A. Agora leia a tirinha a seguir e responda as questões. Eu gostaria de fazer uma pergunta à professora, mas receio que ela a ache boba. Dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. Professora, tudo bem se entregarmos o resumo do livro com 1 ano de atraso? Tem cabimento isso, né? Eles estavam errados. Letra A. Por que a personagem Pati Pimentinha julgou que a professora acharia boba a sua pergunta? Porque a resposta negativa era óbvia, estava na cara, já que ela queria entregar o trabalho proposto pela professora com 1 ano de atraso. Isso não tem nada a ver, não é? Então, continuando. B. Que argumento a personagem Marcy usou para incentivar sua amiga a fazer a pergunta? Ela faz uma citação dizendo que a Pati Pimentinha, que não há perguntas bobas, a não ser aquelas que não são feitas. Quer dizer, todas as perguntas são cabíveis, né? As que não são feitas e que são erradas, a gente tem que fazer mesmo. Letra C. No quarto quadrinho, a palavra eles refere-se a quem? As pessoas que dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. Então, refere-se às pessoas.
que dizem que a única pergunta é boba é aquela que você não faz. Letra D. Que informação implícita o leitor precisa inferir para compreender o sentido da tirinha como um todo? Que Pati Pimentinha, mesmo desconfiando de que sua pergunta seria absurda, pede a aprovação da amiga no último quadrinho. Está implícita, escondida, não se vê a informação de que a resposta da professora seria certamente negativa. A professora não disse, mas está de forma implícita, né? Dá para entender que ela não acharia legal essa ideia, certamente seria negativa. E de que Marci não conseguiu prever que a pergunta da amiga seria totalmente sem propósito. Página 125, número 5. Agora leia o texto a seguir. A mitologia na linguagem. Escreveu o brasileiro Machado de Assis, em 1839 a 1908, que as palavras, como os livros, têm os seus fados. As palavras nascem em um determinado contexto histórico, depois circulam em outros e acabam se firmando neste ou naquele sentido, bem distante, muitas vezes, do estabelecido pelo sentido original. É que o que se pode verificar, por exemplo, garimpando palavras que surgiram em um contexto mítico, mitológico ou religioso, e atualmente em nada lembram esse primeiro berço etimológico, a origem das palavras, e cultural que lhes condicionou. Vamos ver. Feira. Todos os sentidos desse vocábulo, local de compra e venda, a feira é o local de compra e venda, é uma exposição de novos produtos, tem base no latim feriae, dias de repouso, em homenagem aos deuses. Os romanos dedicavam cada dia da semana a uma das 7 divindades representadas pelos sete planetas que, segundo eles, se moviam ao redor da Terra: o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Daí os nomes dos dias da semana nas línguas latinas, com exceção da nossa, que se orientou pelo viés litúrgico cristão. O domingo deveria ser a primeira-feira, em latim, feria prima, e o sábado manteve o nome judaico. Vamos ver a letra A. Com que intenção esse texto foi publicado? Para mostrar a origem das palavras que surgiram em contextos ligados à mitologia grega. Vocês sabem que a mitologia grega é o estudo dos mitos e eles têm o quê? Eles paravam para refletir sobre o surgimento de qualquer coisa. Então, no caso aí, né, é mostrar a origem de palavras. Bom, letra B. É possível afirmar que as ideias expostas nos parágrafos se complementam, isto é, são interligadas? Explique. Sim, pois há uma sequência lógica de ideias que permite construir o sentido. Letra C. Que informação é apresentada no último parágrafo? Ela é coerente com o texto? Coerente quer dizer, as ideias dão um segmento legal? O último parágrafo apresenta um termo de origem vinculado à mitologia e que, ao longo do tempo, foi alterado. Esse parágrafo é coerente, pois nos demais parágrafos foi abordada a influência da mitologia na linguagem. Então, houve um segmento falando-se da mitologia e, no final, também houve o quê? O fechamento do texto, concluindo em relação à mitologia na nossa linguagem. Então, foi coerente. Coerência, gente, é quando há o quê? Organização das ideias, ok? Letra D. No trecho, há diversas informações apresentadas entre parênteses. Com que intenção isso é feito? Para esclarecer ao leitor alguma das informações que supostamente ele não conheça, para dar um respaldo melhor, uma explicação, né? Informando.
Letra E. Com essas informações, como essas informações ajudam na compreensão do texto? Elas contribuem para o leitor compreender o texto, esclarecendo informações que talvez ele desconheça, certo? Então, aqui nós terminamos, né, a revisão, aliás, a correção das atividades a respeito de coerência e coesão. Então, lembre-se, todo o texto, né, toda a redação tem que ser feita baseado em cima disso, de coerência e coesão. Primeiro, organização das ideias, não é? Você não pode começar a falar de uma coisa e mudar para outro assunto. Você tem que dar um segmento, tem que ter clareza e esclarecimento nos seus parágrafos, né, nas suas explicações no texto. Então, isso tudo cabe à parte da coerência. A coesão é o quê? A estrutura dentro do texto em si, colocando o quê? Uma organização em relação à não repetição das palavras, que é errado, né? Você pode fazer o quê? A junção de orações entre si, unidas pelas conjunções, e por aí vai, certo? Então, observe novamente a correção das atividades e não deixem erro nenhum, ok? Bom dia para vocês e um beijo.